A única pessoa capaz de acalmar o bebê do milionário era justamente quem ninguém esperava. A nova empregada da casa, uma mulher que havia sido contratada discretamente para lavar roupas e cuidar da limpeza do térreo, sem qualquer ligação com o cuidado infantil. O pequeno Caio, com apenas 4 meses de vida, não dormia há mais de 3 noites. Chorava com um desespero que nenhuma babá conseguia conter. Rejeitava o colo da própria mãe e obrigava o pai, Augusto Monteiro, um dos empresários mais ricos do estado, a faltar em reuniões e passar as madrugadas andando pelos corredores da mansão, sem saber o que fazer. Já tinham passado por ali 2 enfermeiras particulares, uma doula recomendada por celebridades e até um pediatra particular trazido de avião de Curitiba. Mas nenhum deles conseguiu acalmar a criança por mais de 3 minutos. Foi então que, por acaso, enquanto limpava a escada da área íntima, Nádia ouviu o choro e se aproximou devagar, sem falar nada, apenas observando à distância. A governanta Helenice, exausta, tentava balançar o bebê enquanto Augusto gritava: "Pelo amor de Deus, alguém tire esse menino do estado de agonia. Já fiz de tudo." Helenice olhou para a jovem funcionária e, sem esperança, disse: "Quer tentar, Nádia? Já estamos no desespero mesmo." Sem dizer palavra, Nádia limpou as mãos no avental, se aproximou do berço, pegou o bebê nos braços e apenas o segurou com firmeza, apoiando a cabeça dele no ombro. O silêncio veio em menos de 30 segundos. O choro cessou como mágica. A criança fechou os olhos, e o milionário, ao ver aquilo, arregalou os olhos como se tivesse presenciado um milagre. "Mas o que você fez? Como é possível isso?" Nádia apenas respondeu: "Não fiz nada, senhor. Só ouvi o que ele precisava." E voltou a embalar o bebê suavemente, enquanto murmurava uma melodia antiga, quase apagada pelo tempo. O detalhe que ninguém percebeu de imediato, mas que Augusto notou com um arrepio, foi que aquela canção era a mesma que a mãe dele cantava quando ele era criança. Uma canção sem letra, que ela mesma havia inventado, segundo dizia. "Onde você aprendeu essa música?" ele perguntou trêmulo. Nádia hesitou. "Eu não sei. Desde criança canto para acalmar bebês nos abrigos onde cresci." Augusto, desconcertado, observava aquela mulher com mais atenção. Era morena, de olhos escuros, cerca de 30 anos, e ninguém na casa sabia exatamente de onde ela viera. Fora indicada por uma agência de limpeza há apenas 2 dias. E agora segurava o herdeiro da família, como se tivesse sangue nos laços. Naquela noite, Marina, a esposa de Augusto, recusou segurar o filho, dizendo que estava emocionalmente exausta. Nádia permaneceu ao lado do berço até as 4 horas da manhã, segurando o menino com um braço e lendo um livro com o outro. No dia seguinte, o choro voltou assim que ela foi almoçar. Ao retornarem, Caio já estava com a pele vermelha e os olhos inchados. Augusto viu a cena e gritou: "Alguém traga a Nádia agora, e ninguém mais encoste nele até ela chegar." A mansão se calou. A babá principal pediu demissão. Marina acusou o marido de dar poder demais à funcionária. E o pequeno Caio, no colo da mulher que não deveria estar ali, sorria. Algo dentro de Augusto quebrou. Aquela sensação de que tudo estava fora do lugar o corroía. Mandou investigar a procedência da moça. E a resposta foi mais estranha do que ele esperava. Não existia nenhum registro válido da contratação de Nádia. Nenhum contrato, nenhuma folha de ponto. A agência que supostamente a enviara havia encerrado as atividades há 6 meses. Augusto a confrontou. "Você pode me dizer quem te trouxe aqui?" Nádia apenas respondeu: "Eu vim porque sabia que seria útil, só isso." Marina surtou, chamou um advogado. Queria demitir Nádia imediatamente. Mas o bebê gritava toda vez que era afastado dela. Até que, por desespero, Augusto fez algo impensável. Transferiu a guarda temporária da criança para Nádia. "Só até ele estabilizar. Não quero que meu filho enlouqueça." Marina saiu da casa. Ligou para o pai, um político poderoso, que exigiu que Augusto revertesse a decisão imediatamente. Mas o empresário estava abalado. E havia algo mais.
No quarto dia, ao procurar Nádia, Augusto a encontrou sentada no chão da biblioteca da casa com Caio dormindo em seu colo e um álbum antigo aberto ao lado. Esse álbum estava trancado. Onde conseguiu isso? Estava embaixo do assoalho do quarto da senhora Marina. Talvez a madeira tenha soltado. Ele se aproximou, viu a foto. Uma imagem antiga, 1995, mostrava sua mãe segurando um bebê recém-nascido com uma jovem ao lado. Quem é essa moça aqui? Minha mãe, respondeu Nádia. E esse bebê? Sou eu. Augusto gelou. Sua mãe, falecida há mais de 20 anos, havia passado os últimos meses de vida visitando um abrigo para meninas afastado da capital. Agora, ele se lembrava. Ela dizia que aquela menina de voz doce merecia ter futuro. A voz, a mesma da canção. Você é a filha da mulher que minha mãe ajudava? Sou a filha da mulher que sua mãe prometeu adotar, mas morreu antes. Augusto sentiu o chão sumir. Não conseguia dizer nada. Nádia continuou. Ela deixou cartas, bilhetes, e me ensinou a canção. Eu nunca esqueci. Augusto sentou-se no chão, sem forças. Seu filho havia se apegado instintivamente à única mulher na casa que carregava fragmentos da única pessoa que lhe dera segurança na infância. Era coincidência demais. Era destino demais. E quando pensava que já havia visto tudo, ouviu um grito vindo da entrada da casa. Alguém ligue para a polícia. Ela sequestrou meu neto. Era a voz do pai de Marina, acompanhado de 2 seguranças particulares armados. Augusto se levantou com o coração na garganta, olhou para Nádia e viu que ela não demonstrava medo algum. Apenas segurava Caio com firmeza, como quem já sabia que esse momento viria. Augusto correu em direção à porta, mas quando abriu, viu os seguranças apontando para a sala. E o pai de Marina dizendo: Essa mulher não sai daqui com essa criança. Ou você tira ela ou eu tiro. O som da ameaça ainda ecoava pela sala quando Augusto fechou a porta da frente com força e encarou o sogro com um olhar que ninguém ali tinha visto antes. Você não vai tocar nela, nem no meu filho. O sogro, surpreso, tentou manter a postura. Essa mulher invadiu a sua casa, fingiu ser funcionária e agora está usando esse bebê para se manter aqui. Isso é sequestro, Augusto. Se você não fizer nada, eu mesmo chamo a polícia. Nádia permanecia sentada no chão com Caio dormindo em seu colo, como se o caos ao redor não a atingisse. Ela não dizia uma palavra. Augusto hesitou por um segundo. Depois respondeu: Pode chamar. E vamos ver quem vai ser preso depois que os seguranças mostrarem a gravação da entrada dela com crachá entregue por um dos seus homens. Porque a agência que indicou ela estava no nome de um laranja ligado ao seu gabinete. O sogro arregalou os olhos. Você tá me acusando de plantar gente dentro da sua própria casa? Tô dizendo que alguém tentou sabotar meu lar. E você apareceu rápido demais quando soube que ela estava com meu filho. Rápido até demais para alguém que nem visitava o neto há semanas. O silêncio foi imediato. Marina apareceu no alto da escada, descomposta, ouvindo tudo. Pai, é verdade? O sogro desviou o olhar. Claro que não. Esse homem tá descontrolado. Tá deixando uma mulher sem histórico manipular ele. Mas Marina não respondeu. Fixou os olhos em Nádia. Depois em Caio. Depois em Augusto. E pela primeira vez, pareceu se perguntar por que o filho havia se apegado tanto àquela mulher. Desceu lentamente os degraus, pisando descalça no piso gelado de mármore. Sentou no sofá com as mãos trêmulas. Eu fui uma péssima mãe nos últimos dias. Eu não aguentava o choro. Não suportava a pressão. Eu me escondi. Augusto sentou-se ao lado dela. A gente não estava preparado para isso. Mas Caio escolheu com quem queria estar. E não foi à toa. Nádia se levantou com o bebê ainda dormindo. Eu posso ir embora se quiserem. Mas o menino vai sentir. Ele sabe quem eu sou. Mesmo sem entender. Marina olhou para a criança e viu o rosto calmo, sereno, completamente diferente do desespero dos últimos dias. Você é filha daquela mulher que minha sogra visitava no abrigo, não é?
Nádia assentiu. Aquela senhora dizia que um dia voltaria, mas não voltou. Eu entendi que ela morreu, mas quando descobri que ela tinha família, resolvi procurar. Marina respirou fundo. E agora? Você quer o quê? Nada. Eu só queria ver quem ela deixou para trás. E quando vi esse bebê e senti o jeito que ele chorava, eu soube que ele precisava da mesma canção que um dia me salvou. Augusto levantou. Nádia, você não vai a lugar nenhum. Esse menino confia em você. E eu também. E se for preciso, eu coloco seu nome no registro de funcionários efetivos da casa agora, com todos os direitos, com histórico, com segurança. O sogro riu em deboche. Você tá maluco? Vai entregar sua casa para uma mulher que apareceu do nada? Vai dar poder para alguém que ninguém conhece? Augusto se aproximou. Talvez seja justamente por isso. Porque ninguém conhecia ela. Porque a gente sempre confiou demais em sobrenome e de menos em presença. Nesse instante, Caio começou a acordar no colo de Nádia. Abriu os olhos devagar, olhou para o pai, depois para a mãe. Depois se agarrou ainda mais no ombro da mulher que o segurava. Era como se estivesse dizendo com o corpo o que não conseguia com palavras. Ele não quer que ela vá embora, disse Marina surpresa. O sogro balançou a cabeça, virou as costas e saiu da casa furioso batendo a porta. Augusto se virou para a governanta. Coloca o nome dela no sistema. Nível máximo de acesso. A partir de hoje ela não é só empregada. É cuidadora oficial. E, virando-se para Nádia. Você vai cuidar dele, mas eu quero saber quem é você. O que aconteceu nesses anos todos? O que te trouxe até aqui? Eu preciso entender. Nádia o olhou nos olhos. Tem coisas que nem eu entendo, Sr. Augusto, mas tudo começou com uma promessa feita pela sua mãe. E se o senhor quiser mesmo saber, vou contar. Mas não agora. Por quê? Porque tem alguém lá fora que não vai parar até me tirar daqui. Augusto franziu a testa. Você tá falando do meu sogro? Não, tô falando de quem realmente colocou meu nome naquela agência. Ele só foi o rosto. Mas quem deu ordem tá acima dele. E se eu continuar aqui, vou ter que te envolver nisso também. Marina levantou-se. Você tá dizendo que nossa casa foi infiltrada por alguém que quer nosso filho? Não só o filho. Quer a estrutura. Quer o que essa família representa. E se vocês me deixarem ficar, precisam estar prontos para o que vem. Augusto olhou para a esposa, depois para o bebê, depois para a mulher que carregava aquele menino como se fosse sangue do próprio sangue. A gente já passou do ponto de volta. Conta tudo. Agora. E Nádia, olhando pela janela com os olhos atentos, respondeu com firmeza. Nádia se afastou da janela lentamente, ainda com o bebê nos braços enquanto Augusto e Marina observavam sem saber ao certo o que esperar. O silêncio era tão denso quanto o ar da sala. Vocês querem saber a verdade? Então prestem atenção porque depois que eu contar não tem mais volta. Ela sentou-se no sofá, ajeitou Caio no colo e começou a falar com uma calma inquietante. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Diziam que foi um acidente, mas até hoje não acredito. Ela trabalhava como empregada num hospital de elite e uma semana antes de morrer, começou a falar que tinha descoberto coisas estranhas sobre doações ilegais, bebês trocados e nomes que ela reconhecia das manchetes de jornal. Quando ela caiu da escada de serviço e disseram que foi suicídio, eu já sabia que tinha gente poderosa envolvida. Fui parar num abrigo longe de tudo, e foi lá que conheci sua mãe, Sr. Augusto. Dona Amélia aparecia sem avisar, sempre com mantimentos, livros e às vezes só com música. Ela me tratava como filha, me disse que ia me adotar, mas sumiu. Meses depois, soube que ela tinha morrido. A partir daí, eu fui transferida de abrigo em abrigo, até que completei 18 anos e fui expulsa sem aviso. Passei a viver de favor, depois de faxina em faxina, sem documento original, porque nem meu registro era oficial. Eu era uma sombra, Sr. Augusto, que eu sabia que se eu morresse ninguém notaria.
Até que, 5 meses atrás, eu fui chamada para uma conversa em uma casa abandonada no centro da cidade. Um homem me entregou um envelope com dinheiro e disse que eu devia aceitar um emprego numa mansão, cuidar da parte de lavanderia e obedecer qualquer ordem. Disse que minha ficha tinha sido apagada do sistema e que a nova identidade já estava pronta. Quando eu perguntei quem tinha dado a ordem, ele respondeu: "Gente que quer o poder de volta. E você vai ajudar sem saber." Eu não aceitei de cara. Fui embora. Mas no dia seguinte alguém me mandou uma foto do orfanato onde cresci, todo queimado. Depois recebi um vídeo de uma amiga minha sendo ameaçada. Então eu entendi que ou eu aceitava, ou mais gente inocente ia pagar. Quando cheguei aqui achei que era mais uma casa de gente fria. Mas quando vi o seu filho, ainda no berço, me olhando com medo e tremendo sem ninguém saber por quê, eu percebi que ele era como eu fui. Sem voz, sem amparo. E aí eu quebrei o plano. Resolvi proteger ele em vez de seguir ordens. Por isso me odeiam agora. Porque eu desobedeci quem queria usar essa casa para mostrar poder. Augusto caminhou até a porta, trancou com a chave e voltou com o rosto fechado. Você está me dizendo que existe um grupo usando funcionários terceirizados para infiltrar mansões, empresas, casas de alto escalão? Sim. E nem sempre é para roubar. Às vezes é só para observar, controlar, fazer chantagem depois. Marina sentou-se desnorteada. Meu pai já fez parte disso? Não sei. Mas ele aparece nos papéis que estavam dentro do envelope que me deram. Nádia retirou do bolso uma folha plastificada e entregou a Augusto. Era um contrato de doação, no nome de uma empresa que nunca ouviram falar, ligando o sogro a repasses em paraísos fiscais e nomes de políticos investigados. Esses papéis estavam guardados num fundo falso do orfanato. Eu escondi quando soube que iam me caçar. Por isso entrei nessa casa. Eu queria devolver isso pro filho da mulher que me prometeu um lar. Augusto passou a mão no rosto. Eu achava que meu maior problema era um bebê que não dormia. Agora você me diz que minha casa foi alvo de infiltração. Meu sogro tá ligado à lavagem de dinheiro. E a única pessoa confiável é a mulher que ninguém aqui conhecia até ontem. É isso. Do lado de fora, 2 carros pretos pararam no portão. Marina olhou pela câmera e disse: "Não é polícia. É segurança privada." Augusto olhou para Nádia. "Eles sabem que você contou." "Sabem." "E se pegarem você?" "Eles vão atrás do bebê. Porque o que está em jogo aqui não é só dinheiro. É o sobrenome Monteiro. É o futuro dessa criança como herdeiro do que eles perderam. Querem ele em outro lugar sob outra influência. E se não puderem ter isso, vão tentar destruir tudo o que restar." Augusto olhou para a esposa. Marina, em silêncio, pegou o celular e começou a gravar. Nome, datas, tudo. "Fala, Nádia. Você vai contar agora e eu vou salvar isso nos servidores internacionais da minha família. Se eles vierem atrás, eu vou ter com o que responder." Nádia assentiu. Começou em 1998, com um grupo que se chamava Fraternidade Azul. E antes que ela continuasse, ouviram um barulho na parte de trás da casa. Um dos vidros da cozinha estilhaçou. Augusto se levantou, foi até o cofre, pegou a arma que herdara do pai e disse: "Agora não é mais sobre o bebê, é sobre tudo que tentaram esconder por trás de um choro que ninguém quis ouvir." Os vidros da cozinha ainda estalavam no chão quando Augusto fechou todas as cortinas da casa, trancou as portas e pediu para Nádia subir com o bebê até o quarto mais protegido, que era revestido de madeira maciça e ficava no centro da mansão, sem janelas externas. Marina subiu junto, segurando o notebook com as gravações que haviam acabado de fazer. Augusto abriu o cofre novamente, mas desta vez não pegou só a arma herdada do pai. Retirou também um envelope lacrado que nunca havia aberto. Estava ali desde o falecimento de sua mãe. Na frente, escrito à mão, lia-se: "Para quando você for pai." O coração acelerou. Rasgou o lacre. Dentro, 3 folhas dobradas.
Era uma carta escrita por sua mãe 2 meses antes de morrer. O texto dizia que no passado ela havia tentado adotar uma menina do abrigo Irmã Lúcia, mas foi impedida por pressões externas e ameaças que a deixaram com medo de colocar em risco a própria família. Dizia também que havia recebido avisos de que, se insistisse em dar o sobrenome Monteiro àquela criança, seria desmoralizada publicamente. A mãe desistiu da adoção, mas continuou visitando a menina em segredo, levando roupas, livros e uma única música, criada por ela, como forma de manter o vínculo. A música, a mesma que Nádia cantava. Augusto sentiu a garganta fechar. O nome da criança mencionado na carta era exatamente o mesmo da mulher que agora cuidava do seu filho. A carta terminava dizendo: "Se um dia você encontrar essa menina já adulta e ela estiver ao seu lado, não a expulse. Ela é a única ponte entre o que eu fui e o que você ainda pode ser." Augusto olhou para a folha como se ela queimasse em suas mãos. Um grito veio do andar de cima. "Tem alguém no jardim lateral." Era Marina espiando pelas câmeras internas. Augusto subiu correndo. Viu 3 homens encapuzados circulando os fundos da mansão, portando lanternas e um objeto que parecia uma alavanca de pressão. "Chama a polícia agora!" gritou. Mas o celular de Marina já estava sem sinal. A internet havia caído minutos antes. "Eles cortaram tudo", disse Nádia. "Isso é ataque coordenado." Augusto voltou ao escritório, ativou manualmente o botão de pânico ligado ao sistema de alarme, mas nada aconteceu. O sistema não respondeu. "Eles desativaram por dentro. Tem alguém na casa." Marina arregalou os olhos. A única funcionária que ainda não apareceu desde ontem à noite foi a cozinheira da madrugada, a Silvinha. Augusto pegou a arma e desceu para a área de serviço. Porta entreaberta. Louça limpa. Mas nenhum sinal da cozinheira. O interfone interno emitia um chiado sutil, como se alguém estivesse ouvindo, mas sem responder. Ele se aproximou, apertou o botão e disse: "Se você ainda está aqui dentro, saiba que a criança está protegida, e que se tocar em qualquer um de nós, vai pagar com a própria vida." Nada. Apenas estática. De repente, um alçapão do armário lateral se abriu sozinho. Um dos empregados antigos havia revelado que aquele compartimento ligava ao antigo poço desativado da mansão, que levava ao jardim externo. Augusto entrou, com a lanterna acoplada à arma. Ao passar pela estreita escada de pedra, ouviu passos apressados e viu uma sombra correndo pelo túnel. Disparou um tiro para cima, só para assustar. A sombra parou. Uma voz feminina respondeu: "Você não vai querer me matar, Augusto, porque eu sei quem mandou te caçar." Era Silvinha, a cozinheira, ou quem fingia ser. "Quem te mandou?" Augusto perguntou, já suando. "O mesmo que destruiu a sua mãe por tentar adotar uma criança fora do padrão. O mesmo que financiou campanhas com dinheiro sujo para manter a família Monteiro sob controle." "Você tá falando do pai da Marina?" "Tô falando de quem tá acima dele. De quem criou a Fraternidade Azul." Augusto abaixou a arma. "Aquela organização é real, então. Mais real do que você pensa. E essa criança que você teve, o seu filho, ele é a chave para algo maior, porque o sangue dele carrega a junção de 2 linhagens que nunca deveriam se cruzar. E se você deixar essa mulher cuidar dele, o plano todo vai ruir." Augusto subiu de volta pela escada. Silvinha não o seguiu. Quando ele chegou ao andar de cima, encontrou Nádia com o bebê no colo e Marina digitando em outro notebook. "Tô tentando reconectar a internet por um chip externo. Se eu conseguir, posso enviar a gravação da confissão da Silvinha para os servidores externos da nossa holding." Ela confirmou que alguém está usando a criança para atingir um objetivo maior, que o Caio é mais do que um herdeiro. "Ele é uma junção perigosa", disse Nádia, "porque o seu sangue carrega o império, e o meu carrega a memória. Juntos, somos tudo que eles queriam manter separado." Augusto pegou o bebê nos braços pela primeira vez em semanas e sentiu um arrepio percorrer o corpo. "Ele não é só meu filho, ele é o que resta de tudo que apagaram." Um estrondo soou na área de serviço.
Era o portão dos fundos cedendo. Marina gritou. Eles vão invadir, não tem mais tempo. Augusto olhou para Nádia e perguntou. Você tem como sair daqui com ele em segurança? Ela assentiu. Mas eu vou precisar que confiem em mim. 100%. Marina chorava. Acha que não confiamos já? Leva ele. Mas promete que vai trazer meu filho de volta. Nádia segurou Caio com mais força. Eu não vou só trazer ele de volta. Eu vou destruir quem tentou apagar a história dele. Quando Nádia atravessou a lateral da mansão com Caio amarrado ao próprio corpo por um lençol dobrado, o portão dos fundos já havia cedido, e 2 homens encapuzados cruzavam a cozinha em direção à sala central, onde Marina tentava enganar o sistema de vigilância com vídeos gravados horas antes. Augusto mantinha-se em posição ao lado da escada com a arma em punho, pronto para atirar, mas com a mente dividida entre proteger sua casa e garantir que Nádia escapasse com o filho. O trajeto da fuga havia sido planejado em menos de 5 minutos. Sair pela lavanderia, escalar o muro externo por uma escada auxiliar e cruzar o jardim dos fundos, onde o velho jardineiro da casa, Otacílio, homem de 68 anos e meio surdo, havia deixado o portão destrancado sob orientação de Augusto. Mas ao virar a esquina, Nádia sentiu o pé afundar no chão de cascalho e ouviu um clique metálico vindo de baixo. Parou na hora. Um dos homens no rádio, escondido nos arbustos, gritou. Ela ativou o campo! Vai, pega agora! Ela se jogou no chão protegendo o bebê com o próprio corpo. Uma rede de contenção emergiu debaixo da terra, armada com sensores de proximidade. Era uma armadilha montada antecipadamente. Nádia se enroscou na malha metálica, mas antes que conseguissem alcançá-la, Otacílio apareceu com um facão e gritou. Sai da minha horta, bandido miserável! Os homens hesitaram, surpresos com a reação do velho. Ele girou o facão no ar, acertou a rede e cortou uma das cordas principais. Nádia se libertou e correu com o bebê no colo enquanto Augusto gritava pela janela. Vai direto pro bunker da antiga administração, código 1427. Ela sabia onde era. Na planta baixa da mansão havia uma entrada subterrânea trancada com fechadura biométrica que só Augusto usava, mas ele havia incluído a digital de Nádia no sistema horas antes. Ao passar a mão no leitor, a porta se abriu e ela desceu 16 degraus de concreto até uma câmara protegida por 2 portas reforçadas. Lá dentro, caixas com documentos, 3 notebooks lacrados, maletas com discos rígidos antigos e pastas com o brasão da família Monteiro. Nádia colocou Caio sobre um colchonete e iniciou a transferência dos arquivos da gravação de Silvinha para os servidores da Fundação Santo Elias, uma ONG ligada a ex-funcionários do Império Monteiro que haviam sido afastados após denúncias internas. Marina havia dado acesso a esses contatos de forma sigilosa, sabendo que só assim poderiam garantir que as informações saíssem da casa. Enquanto isso, Augusto barrava os homens que invadiam a sala com tiros de advertência, forçando-os a recuar. Um deles gritou. Você tá fazendo isso por causa de uma mulher que nem devia estar aqui. Augusto respondeu. Ela tem mais direito nesta casa do que vocês terão na vida. Os invasores recuaram, mas deixaram um aparelho ativado no canto da sala. Um dispositivo bloqueador de sinal que impedia qualquer transmissão de dados. Lá no subsolo, Nádia viu a conexão cair. Eles cortaram tudo. Tentou reativar via roteador secundário. Nada. Olhou para o bebê que dormia em paz apesar do caos ao redor e disse: Você vai crescer sabendo a verdade. Nem que eu queime tudo para isso. Voltou ao painel, inseriu o modo offline seguro e iniciou a cópia física dos arquivos para 2 HDs externos. Demoraria 8 minutos. Nesse tempo, tudo poderia mudar. Do lado de fora, a polícia finalmente chegava, alertada por Otacílio que escapara pela frente da casa e pedir ajuda num mercado vizinho. Os homens armados tentaram fugir pelos fundos, mas foram interceptados. Um deles, ao ser contido, gritou: Vocês não fazem ideia de quem está por trás disso. E o policial respondeu: Talvez não, mas agora eles têm nome, rosto e registro. Augusto saiu pela porta da frente com as mãos erguidas.
Entregou a arma e mostrou os documentos que havia encontrado na carta da mãe. Marina apareceu logo atrás com o notebook em mãos. Tem vídeos, tem áudios, tem lista de pagamentos. Tá tudo salvo. No bunker, Nádia finalizava a cópia dos arquivos quando percebeu que uma luz vermelha piscava no canto da sala. Um sensor de movimento oculto havia sido ativado. Tem mais alguém aqui embaixo, ela murmurou. Pegou Caio nos braços e se encostou na parede. Escutou uma respiração próxima, voz masculina, rouca. A gente te avisou para não se meter com coisa maior que você. Ela respondeu sem hesitar. Não sou eu que tô mexendo com o impossível. São vocês que subestimaram a única que ele ouve. E antes que ele reagisse, pressionou o botão de alarme interno do bunker, ativando o fechamento de emergência. A porta de aço desceu, trancando o invasor do lado de fora e selando ela e o bebê com os arquivos. Pela câmera, Marina acompanhava tudo. Ela tá segura, eles não têm mais como entrar. Augusto voltou-se para o delegado. Agora vocês precisam ouvir o que ela tem a dizer. E rápido. No subsolo da mansão, trancada com Caio nos braços e 2 HDs contendo informações capazes de derrubar uma rede de empresários e políticos influentes, Nádia se mantinha atenta ao menor ruído, com o corpo posicionado entre o bebê e a porta de aço reforçado. A câmera de segurança interna piscava com falhas constantes, mas ainda gravava. Ela falava em voz baixa, registrando tudo em tempo real para o servidor de emergência da ONG Santo Elias, ativado via satélite por um chip escondido, que Marina havia costurado na barra de sua blusa. Meu nome é Nádia Amélia. Sou filha de Luana Vieira, morta em 1998 após denunciar movimentações suspeitas no Hospital Santa Dulce. Cresci no abrigo Irmã Lúcia, onde conheci Dona Amélia Monteiro, mãe do atual proprietário desta casa. Ela me prometeu adoção. Morreu antes. Anos depois, fui aliciada por agentes ligados a uma rede clandestina de controle patrimonial. Aceitei o trabalho sob coação. Mas ao reencontrar o filho daquela mulher, percebi que era minha chance de mudar tudo. O bebê que está comigo é herdeiro direto da família Monteiro e alvo de interesses que extrapolam bens. Querem o nome, querem o símbolo, mas não vão ter. Do lado de fora, Augusto entregava pessoalmente os documentos ao delegado responsável pela operação. Aqui estão as evidências que conectam meu sogro a uma rede privada de manipulação patrimonial com ramificações em 5 estados. Vocês não vão encontrar todas as provas no sistema oficial. Elas estão lá embaixo, no cofre da minha mãe. O delegado pediu reforços. Temos agentes a caminho para digitalizar o material e garantir escolta da funcionária e da criança. Mas, senhor Augusto, se tudo isso for confirmado, o nome da sua família vai cair nas manchetes do país inteiro. Augusto assentiu. Melhor cair pelo motivo certo do que subir pelas costas erradas. Marina, ao lado dele, completou. Se essa história vazar da forma como deve, outras famílias vão ter coragem de denunciar o que também viveram caladas. Enquanto isso, no cofre, a luz voltou. O sistema reiniciou. Nádia digitou a senha de liberação do protocolo externo e ativou o modo de evacuação segura. O sistema destravou a rota secreta por trás do depósito de vinhos antigos, construído décadas antes como saída de emergência para incêndios. Pegou Caio, amarrou os HDs com fita no próprio corpo e passou pela abertura de concreto. A passagem levava a um corredor úmido, escuro e repleto de caixas velhas, onde em algum momento a mãe de Augusto escondeu cartas e pastas com informações de doações desviadas e ordens judiciais nunca cumpridas. Nádia pegou o que coube nas mãos e seguiu até a grade final, destrancada por Augusto minutos antes pelo painel superior. Quando emergiu pela lateral do jardim, viu o delegado, 2 investigadores federais e Marina a esperando com uma manta. Conseguimos. Agora vai para a sala segura com o material. Nádia entregou os HDs, mas manteve o bebê nos braços. Ele só vai comigo, até tudo estar protegido. O delegado não questionou. Como quiser, dentro da van blindada, os federais iniciaram a leitura do conteúdo. Pastas criptografadas, fotos, vídeos, planilhas
e registros de transações ilegais que datavam desde 1993, todos com nomes, valores, datas e destinos. Um dos investigadores murmurou: "Isso aqui é o fim da Fraternidade Azul." Marina, agora com os pés descalços e coberta de pó da casa, sentou-se na calçada e riu. Talvez seja o começo do que vem depois. Às 17h42, a prisão preventiva de 4 nomes envolvidos foi autorizada. Às 18h, a notícia já era manchete em ao menos 15 portais de notícias. Mas o que ninguém sabia ainda era que os principais mandantes estavam fora do país, e a única chance de desarticulá-los seria através dos dados que ainda estavam encriptados na pasta final, a chamada pasta códice. Nádia sabia da existência dela, mas nunca tivera acesso. Apenas a mãe de Augusto conhecia a chave original. Foi então que Augusto lembrou da frase escrita no final da carta que lera no cofre: "Meu segredo tá guardado onde só ele escuta." Voltou ao quarto do filho, onde havia uma caixinha musical herdada de sua mãe, guardada no armário desde o nascimento de Caio. Ao abrir, ouviu a melodia que ele próprio ouvia quando criança, e ao fundo da caixinha, uma fita adesiva escondia um pequeno chip com sequência de números gravados à mão. Digitou no sistema. A pasta abriu. Dentro, o nome de 26 empresários, 8 políticos e 3 militares da reserva. Era mais do que esperavam. Era uma estrutura. Era o fim de uma geração de silêncio. E enquanto os agentes federais escaneavam tudo, Nádia encostava a cabeça na parede do carro, com o bebê dormindo no colo, e uma única frase ecoava em sua mente. Tudo isso começou com um choro, e termina com alguém ouvindo. Às 6h38 da manhã do dia seguinte, Augusto Monteiro entrou na sede da Polícia Federal com o bebê no colo e Nádia ao seu lado, sem anunciar a presença, nem avisar a imprensa. Não queria manchete. Queria fim. Após mais de 15 horas de cópias, cruzamento de dados e extração de metadados criptografados, os agentes confirmaram. A Fraternidade Azul, nome informal de uma organização privada de chantagens políticas e manipulação econômica, operava há pelo menos 34 anos com base em 3 eixos: inserção de agentes domésticos em casas de empresários e políticos, coleta de dados e manipulação emocional através de vínculos com filhos pequenos. O nome de Caio Monteiro aparecia como alvo de um plano de longo prazo, visando sua futura imagem pública como herdeiro de uma linhagem influente, mas passível de controle externo. Nádia foi colocada sob proteção federal, com escolta discreta e alojamento temporário, mas recusou ir sozinha. "Onde ele for eu vou, porque quem ajudou a formar esse menino fui eu, e não vou deixar que ele cresça em outro silêncio." O delegado responsável autorizou. Marina entregou voluntariamente os aparelhos eletrônicos da casa, as senhas dos sistemas internos e todos os áudios que conseguiu salvar antes do colapso da rede. "Quero que tudo seja público. Doa a quem doer. Ninguém mais vai fingir que não viu." Às 8h54, a Operação Berço de Vidro foi deflagrada em 5 estados ao mesmo tempo, prendendo 32 envolvidos, apreendendo documentos, computadores e imagens de segurança, com mais de 2.300 registros de movimentações suspeitas em residências de alto padrão. Em Salvador, uma babá filmada com câmeras ocultas foi flagrada plantando chips de escuta na roupa de um bebê. Em Curitiba, 2 motoristas de luxo foram presos ao tentar transferir registros de reuniões para servidores internacionais. Em Belo Horizonte, uma funcionária terceirizada do Senado foi acusada de ter fotografado mais de 300 documentos oficiais, usando uma câmera escondida em uma pulseira infantil. Tudo foi conectado pela mesma rede, a Fraternidade Azul, operando sob o disfarce de fundações beneficentes e serviços de cuidado doméstico. Às 10h16, Augusto foi chamado ao gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. "Você sabe que seu nome vai ser massacrado por isso, não sabe? Vão tentar te destruir nos jornais, nos bastidores, nos conselhos." Augusto respondeu sem hesitar: "Melhor ser atacado por contar a verdade do que elogiado por calar enquanto meu filho vira produto de chantagem."
Em casa, a mansão Monteiro foi lacrada. Marina preferiu se mudar com o filho e com Nádia para um apartamento provisório no interior de São Paulo, onde reconstruiriam tudo longe das câmeras. Nádia passou a cuidar de Caio em tempo integral, mas agora com o nome registrado oficialmente como cuidadora legal, direito aprovado por decisão judicial, após comprovar vínculo afetivo, ausência de antecedentes e risco concreto de vida. Isso aqui não é adoção, é reconhecimento, disse a juíza ao proferir a liminar. Às 12h47, o nome de Augusto Monteiro era o mais comentado da internet, dividido entre críticas, apoio, dúvidas e ataques. Mas o empresário não comentou nada. Apenas publicou uma única frase em nota oficial: "Se meu filho chora, eu escuto. Mesmo quando isso significa escutar o que fui ensinado a ignorar." Nádia também não se pronunciou. Continuava em silêncio. Apenas saía para as sessões com a promotoria, entregava o que sabia, confirmava os nomes, apontava conexões e voltava. Augusto cuidava da segurança. Marina organizava os arquivos. Era como se os três formassem, enfim, uma família, ainda que sob ataque. Às 17h32, um dos nomes mencionados nos arquivos, um ex-ministro de Estado, apareceu morto em um sítio isolado. A suspeita de queima de arquivo foi imediata. A Polícia Federal reforçou a escolta de Nádia. Augusto assinou um termo de responsabilidade por sua integridade. Às 18h, o bebê Caio teve febre. Nádia passou a noite acordada ao lado do berço, com o mesmo canto de sempre. A melodia da avó. Do passado. A melodia que abriu toda essa história. Augusto se aproximou, colocou a mão no ombro dela e disse: "Você sabe que isso só tá começando, né?" E ela respondeu: "Por isso eu ainda tô aqui." E o que nenhum dos dois sabia era que no subsolo da casa antiga, lacrada, ainda havia um armário escondido atrás da biblioteca, onde um antigo gravador havia sido ativado por sensor. E alguém, em outro país, já havia começado a ouvir tudo. Enquanto o bebê dormia num colchão improvisado no pequeno apartamento de interior, a única coisa que impedia a implosão total de uma rede criminosa de décadas era a resistência silenciosa de 3 pessoas que não compartilhavam sangue, mas haviam construído, sob pressão, um elo impossível de romper. Marina vasculhava caixas de documentos esquecidos da família, cruzando assinaturas de doações antigas, com nomes que agora apareciam nos arquivos da Fraternidade Azul. Descobriu que boa parte do patrimônio herdado por Augusto havia sido negociado por procuradores ligados ao sogro, sem conhecimento de nenhum dos herdeiros. Nádia revisava vídeos de segurança, cruzava horários, comparava com registros de entrada de veículos. Augusto mantinha contato direto com o gabinete da Polícia Federal e com um grupo independente de procuradores que já haviam alertado, anos antes, sobre infiltrações de empresas privadas em estruturas familiares ricas sob o pretexto de prestação de serviço. Às 9h15 da manhã, uma nova ordem de prisão foi expedida contra o ex-diretor da empresa que prestava serviços de RH à Casa Monteiro, responsável por intermediar a contratação de mais de 60 empregados em residências de alto padrão. Os investigadores descobriram que a maior parte dos contratos era falsa. As fichas dos funcionários eram impressas em sequência numérica, com os mesmos erros gramaticais e endereços inexistentes. A empresa, chamada Valor Ético Serviços, havia recebido repasses de ao menos 4 grupos políticos e empresas de segurança. Um dos homens presos em Curitiba confessou que o plano original era manter vigilância constante sobre casas de herdeiros ricos, desde o nascimento das crianças, para garantir manipulação futura de imagem pública, influência emocional e possível captura de decisões estratégicas por chantagem. "Você acalma o filho e domina o pai", disse o depoente. Nádia assistia a tudo em silêncio. Sabia que Caio não era um bebê qualquer. Ele era o centro de uma guerra invisível. A casa que antes fora apenas morada, agora era campo de batalha. E o que a sustentava era a escuta, o vínculo,
A coragem de não se calar. Às 11 horas, Augusto foi chamado para depor oficialmente. Levou consigo o notebook com o vídeo da conversa entre ele e Silvinha no alçapão da casa, onde ela admitia agir sob ordens externas. A promotora responsável pediu que ele ficasse em sigilo. Esse material vai nos ajudar a enquadrar os mandantes como organização criminosa com finalidade de controle institucional. Ao mesmo tempo, Marina recebeu uma ligação anônima dizendo que sua mãe, falecida há 7 anos, havia deixado uma carta trancada em um cofre antigo do banco, endereçada à filha. Ao ir até a agência e apresentar os documentos, recebeu uma caixa de madeira com o brasão da família. Dentro, uma carta manuscrita dizia: "Minha filha, se você estiver lendo isso, é porque finalmente decidiu escutar. A elite que criamos foi construída sobre acordos que eu nunca pude contestar. Mas você pode. Escolha a verdade, mesmo que custe tudo. Não tenha medo da mulher que seu filho vai chamar de mãe. Ela é mais filha nossa do que muita gente com nosso sangue." Marina chorou em silêncio. Ligou para Nádia. "A minha mãe deixou uma carta para mim. E nela ela disse que você é família. Então agora acabou. Você fica com a gente. E não se discute mais isso." Nádia não respondeu. Apenas fechou os olhos e abraçou Caio com força. Às 14h20, Augusto retornou do depoimento e informou: "Eles vão tentar travar o caso. Os advogados dos réus entraram com recurso de sigilo total. Alegaram que os documentos podem ferir acordos internacionais de segurança. Se isso passar, tudo que a gente fez vai sumir." Marina, que lia uma nova ata digital com os nomes ocultos de supostos acionistas fantasma da empresa Valorético, respondeu: "A única forma de vencer isso é mostrar para o país inteiro. Tudo. Sem filtro." Nádia concordou. "Se quiserem controlar uma criança, que assistam a criança crescendo diante de todo mundo. E não numa casa vigiada." Foi então que Marina teve a ideia final. Um documentário. Entregaria todas as imagens, gravações, áudios e documentos a uma equipe de cineastas independentes com histórico de denúncias internacionais. Já conhecia um deles, ex-aluno da Fundação Cultural da Família. A única forma de matar uma rede de silêncio é obrigá-la a falar em voz alta. No mesmo dia, o material começou a ser editado. Augusto cedeu o nome. Nádia cedeu os arquivos. Marina abriu o acervo. Às 17h55, o documentário ganhou o título Choro Calado, o Brasil que cresce silenciado. A estreia seria em 15 dias, com sessões simultâneas em universidades, sindicatos, cinemas de rua e redes alternativas. No mesmo dia, o nome de Caio foi incluído oficialmente no registro de tutela conjunta de Marina e Nádia, com reconhecimento judicial de vínculo afetivo e proteção integral em situação de risco. Às 21h, já no apartamento, Nádia recebeu uma mensagem em um número antigo. Um arquivo de áudio. Ao dar play, ouviu a voz da mãe. Uma gravação antiga, resgatada por um dos procuradores. Era a única lembrança real. Ela dizia: "Filha, se algum dia alguém te ouvir, canta. Porque se o mundo ouvir sua voz, ninguém mais vai te calar." Nádia apertou o bebê contra o peito e começou a cantar baixinho, sem perceber que Marina gravava em silêncio com o celular. Essa gravação abriria o documentário. Na semana anterior à estreia do documentário, o país entrou em ebulição. O vazamento parcial dos arquivos apresentados pela equipe de investigação revelou um modelo estruturado de dominação familiar, sob o disfarce de assistência doméstica, onde empregados eram aliciados para infiltrar casas influentes e manipular relações afetivas desde o nascimento de crianças herdeiras. O nome de Caio Monteiro apareceu em segundo lugar na lista de alvos prioritários, acompanhado da observação: criança sensível, alta influência emocional, potencial de conversão de imagem pública. A frase bastou para comover milhões. A hashtag Deixem Caio Viver tornou-se trending topic mundial em menos de 4 horas. Augusto recusou entrevistas. Marina bloqueou todos os acessos de imprensa. Mas Nádia,
mesmo sem experiência com nada parecido, gravou um vídeo com o celular antigo e postou num canal comunitário da Zona Norte, dizendo apenas: "Não é sobre mim, nem sobre o dinheiro. É sobre o direito de um bebê crescer, sem ser alvo de gente que nunca olhou ele nos olhos." O vídeo foi assistido por mais de 13 milhões de pessoas em 3 dias. Às 8 horas da manhã da data da estreia, Augusto reuniu-se com 2 procuradores da República e entregou um dossiê extra. Gravações da própria mãe, feitas entre 1994 e 1996, onde ela mencionava com nomes e datas encontros forçados com diretores de bancos, fundações e empresas que prometiam blindagem em troca de controle dos herdeiros. Em uma das gravações, Dona Amélia dizia: "Eu quero que meu filho cresça livre. Nem que eu tenha que sair da história para isso." Os áudios foram autenticados por peritos e anexados ao processo principal, servindo como prova de que a tentativa de controle familiar vinha sendo planejada há pelo menos 3 décadas. Nádia passou a ser tratada como testemunha-chave, com reforço de segurança e direito a depor em sigilo. Augusto e Marina decidiram que não iriam assistir à estreia do documentário em nenhuma sala VIP. Foram juntos com Nádia até uma escola pública no centro, onde uma sessão aberta acontecia na quadra de esportes. Entraram pelas laterais, sentaram nas cadeiras de plástico e ficaram em silêncio. Quando a imagem da caixinha de música apareceu na tela, com a melodia sendo tocada pela voz de Nádia enquanto Caio dormia, houve um silêncio tão profundo que ninguém sequer respirava. E quando a frase final do vídeo foi exibida: "Ninguém nasceu para ser vigilância, mas todos nascemos para ser cuidados." A quadra inteira levantou e aplaudiu por mais de 8 minutos. Marina chorava. Augusto mantinha a mão sobre a perna de Nádia. Caio, no colo dela, sorria. Na manhã seguinte, a rede que havia sustentado a Fraternidade Azul desde sua origem começou a ruir. 3 ex-ministros entregaram documentos voluntariamente. Um juiz aposentado que constava nas planilhas do grupo pediu desculpas públicas e abriu mão do sigilo bancário. 4 famílias que tinham recusado falar agora buscaram contato com os investigadores. E em meio a tudo isso, o que mais surpreendeu foi a decisão de Augusto de transferir oficialmente 52% do controle da holding Monteiro para uma fundação pública de fomento à escuta infantil, presidida por um conselho formado por ex-cuidadoras, educadoras, mães solo e pessoas como Nádia. "Não quero mais que ninguém herde esse peso sozinho. Quem vai herdar a Monteiro agora é quem sabe ouvir." Ao assinar o termo, Nádia disse: "Eu não sou empresária, mas sei quando um bebê precisa ser escutado. E agora o Brasil vai ser forçado a ouvir o que ignorou por tempo demais." Nos dias que se seguiram, nenhuma fala teve mais impacto do que a que veio da boca de Marina, quando perguntada por uma repórter sobre como se sentia ao dividir a guarda do filho com outra mulher. Ela respondeu: "Não divido nada. A gente criou juntas, e se tem alguém com quem eu confio a alma do meu filho, é com quem escutou ele quando eu só queria silêncio." Nos bastidores, o grupo remanescente da Fraternidade Azul iniciou uma nova movimentação. E antes mesmo do 3º dia após a exibição, uma notificação judicial chegou ao apartamento onde a família agora morava. Uma liminar alegava que Nádia havia invadido a casa Monteiro com documentos falsos e exigia sua prisão preventiva. O juiz que assinava a ordem era o mesmo que aparecia nos áudios da mãe de Augusto, citado por nome e apelido. A rede ainda resistia. Augusto ligou para o delegado. Eles reagiram, e dessa vez não vão parar no papel. Nádia não hesitou. Pegou a mochila, colocou Caio no colo e disse: "Se tentarem me tirar daqui vai ser na frente de todo mundo, e com ele olhando, e aí vão entender que não é mais sobre mim. É sobre o país que escolhe quem escuta e quem manda calar." A liminar que pedia a prisão preventiva de Nádia foi recebida com surpresa e revolta por parte dos promotores federais, que já haviam validado seu status como testemunha-chave e cuidadora legal do bebê Caio. O juiz que assinava o pedido, Luiz Carlos Peçanha, havia sido citado em 2 gravações antigas feitas pela mãe de Augusto,
onde era mencionado como o homem de confiança da Irmandade. Diante da denúncia, Augusto foi pessoalmente ao gabinete da Corregedoria Federal entregar os áudios. Esse juiz não pode julgar nada relacionado à minha família. Ele tem conflito direto. A Corregedoria abriu sindicância em caráter emergencial, mas o mandado já havia sido enviado à Delegacia de São Paulo, e 2 agentes estavam a caminho do novo endereço da família. Nádia sabia o que aquilo significava. Eles não querem me prender. Eles querem me desmoralizar. Se me colocarem numa viatura, mesmo que seja por poucas horas, vão usar essa imagem contra tudo que a gente construiu. Marina trancou a porta. Augusto ligou para o delegado que acompanhava o caso desde o início e exigiu intervenção imediata. Se essa mulher for levada daqui sob falsa acusação, vocês perdem a única chance de provar que o sistema ainda tem reparo. O delegado hesitou, mas concordou. Segura ela em local fechado. Vamos abrir um procedimento interno para assustar esse mandado com base na suspeição do juiz. Augusto desligou e correu até o andar de cima, onde havia um quarto com reforço acústico, originalmente usado como estúdio de música. Prepararam o espaço, colocaram um berço improvisado, um mini frigobar e uma rede para que Nádia ficasse ali com Caio o tempo que fosse necessário. Se tentarem subir aqui, vão ter que passar por mim, disse Marina. Do lado de fora, 2 homens desceram de um carro prata com uma cópia do mandado em mãos. Foram recebidos por Augusto, que exigiu ver a identificação, gravou tudo em vídeo e disse que a decisão estava sendo contestada por instância superior. Os agentes não forçaram entrada, mas mantiveram o carro em frente ao prédio. Por dentro, Nádia embalava Caio nos braços e murmurava: "Você não vai ver sua mãe algemada. Eu juro por tudo." Marina, sentada ao lado dela, olhava o bebê com um misto de culpa e orgulho. "Eu precisei de você para entender o que era ser mãe, e se eles tirarem você, vão tirar metade de mim também." Às 14h57, o procurador-geral emitiu uma nota oficial declarando nula a liminar do juiz Peçanha e autorizando um inquérito para investigar sua atuação nos últimos 15 anos. A decisão acalmou os ânimos por algumas horas, mas a tensão já estava instaurada. Grupos de extrema-direita começaram a publicar vídeos dizendo que Nádia era uma infiltrada, que manipulava a família Monteiro, que usava o bebê para ganhar poder. Alguns perfis chegaram a divulgar fotos antigas dela em abrigos, com legendas como: "Essa é a mulher que agora manda numa fortuna." Augusto entrou com pedido para derrubar os conteúdos, mas sabia que o estrago já tinha começado. Às 18 horas, Nádia pediu que ele sentasse. "Senhor Augusto, eu quero fazer um vídeo. Sem maquiagem, sem corte, sem edição. Só eu, você, Marina e Caio. Quero que a gente conte a verdade. Inteira." Marina montou a câmera no tripé. Ligou. E Nádia começou. "Meu nome é Nádia Amélia Vieira. Fui criada em abrigo. Nunca conheci meu pai. Minha mãe morreu tentando denunciar uma rede de tráfico de influência e foi enterrada como suicida. Cresci em silêncio, até que reencontrei muitos anos depois o filho da mulher que tentou me adotar e foi impedida por gente que hoje tenta calar minha história de novo. Mas agora tem uma diferença. Eu tenho nome, tenho voz e tenho alguém que escuta." Marina falou em seguida. "Eu sou Marina Monteiro, mãe do Caio, e digo publicamente, se tem alguém que salvou meu filho, foi essa mulher. E se tentarem tocar nela, vão enfrentar uma mãe. 2. Augusto encerrou. "A minha família, a minha empresa, a minha história, tudo isso foi manchado por quem dizia proteger. Mas hoje eu tenho clareza de quem merece estar ao meu lado, e é ela. E quem não aceitar isso, que se retire." O vídeo foi publicado às 19h41. Em 30 minutos, somava mais de 2 milhões de visualizações. Em 12 horas, era a resposta mais comentada da semana. Personalidades públicas, mães solo, artistas, cuidadores e professores se manifestaram em apoio. E a frase dita por Marina, "Duas mães valem mais que um sobrenome", tornou-se símbolo de uma virada. Nos bastidores, no entanto, os últimos membros remanescentes da Fraternidade Azul
preparavam um contra-ataque. Em outro estado, um ex-diretor de fundação entrava com recurso para anular a validade do documentário Choro Calado, alegando que a imagem do bebê foi usada sem autorização judicial. A petição caiu nas mãos de um desembargador conhecido por decisões alinhadas à elite empresarial. Marina soube no mesmo dia. Eles vão tentar tirar o filme do ar. Augusto respondeu. Então a gente vai mostrar que o filme nem começou ainda. E sem esperar decisão judicial, anunciou uma nova ação. Abriria todos os arquivos da Fundação da Família Monteiro, mais de 40 anos de documentos para investigação pública. E com isso, o que antes era proteção virou arma. A decisão de Augusto Monteiro de abrir o acervo completo da Fundação Familiar para investigação pública pegou o país de surpresa. Nenhum outro nome do setor empresarial havia se disposto a escancarar voluntariamente 43 anos de movimentações contábeis, atas internas, doações políticas, pagamentos de campanhas, relatórios de conselho e troca de e-mails confidenciais. Às 9h52 da manhã seguinte ao vídeo publicado por Nádia e Marina, a holding Monteiro atualizou seu site oficial com um botão escrito Consulta aberta. Verdade não tem sigilo. Em menos de 6 horas, mais de 2 milhões de acessos simultâneos derrubaram o sistema. Mas os dados já estavam sendo replicados por universidades, ONGs e veículos independentes. E entre os arquivos havia um que ninguém esperava. Uma carta escrita à mão por Dona Amélia, mãe de Augusto, endereçada ao bispo de uma congregação tradicional, onde ela implorava para que a adoção de uma menina do abrigo Irmã Lúcia fosse permitida sem interferência de sobrenome ou classe. A carta dizia: ela não é ameaça, ela é reparação, não a calem. A menina era Nádia. A revelação foi a gota final. Às 13h46, 3 juízes federais assinaram em conjunto a anulação definitiva da liminar que pedia a prisão de Nádia. O juiz Peçanha foi afastado por 30 dias e será investigado por conflito de interesse, corrupção passiva e interferência indevida em processos cíveis. Marina, ao saber da decisão, abraçou Nádia com força. Você venceu. Mas Nádia não sorriu. Não tem vitória ainda. Enquanto existir uma criança sendo manipulada por dentro da própria casa, a fraternidade continua viva. Augusto, já cercado de ameaças judiciais, ligou para o procurador responsável pelo caso. Agora vocês têm tudo. Façam o que ninguém teve coragem. Nomeiem, acusem, peçam a prisão preventiva de quem montou esse sistema. O procurador hesitou. Tem generais, ministros, acionistas. Isso vai abalar a estrutura. Augusto respondeu. Então que abale. Ao mesmo tempo, o documentário Choro Calado foi notificado judicialmente e teve a exibição suspensa em 2 estados por decisão liminar do desembargador que alegou violação de direitos da criança. A ironia era sufocante. O filme que denunciava o apagamento de vozes infantis foi silenciado por quem dizia proteger o menor. Marina ligou para a distribuidora independente e disse: libera online, abre os arquivos. Vocês têm cópias? Espalha nos coletivos, nos centros comunitários, nos grupos de mães. Eles não vão conseguir apagar cada tela de celular. E assim foi feito. Em menos de 12 horas, o vídeo foi replicado em mais de 800 canais paralelos, projetado em muros de periferia, transmitido por streamings alternativos e até baixado em escolas públicas como material pedagógico. Caio aparecia apenas de costas. A voz de Nádia era clara, e a canção final já estava na boca de professores e cuidadores por todo o país. Choro se escuta, e não se silencia. Às 17h22, a ministra dos Direitos Humanos convocou uma reunião de emergência com representantes do STF, do Congresso e da Polícia Federal. O tema era único: a nova configuração da proteção civil familiar diante de tentativas de infiltração institucional. O nome de Nádia foi citado 17 vezes. Ela não estava presente. Estava em casa, sozinha com Caio, cantando baixinho,
enquanto os pais dele se reuniam com promotores. Naquele mesmo instante, uma nova tentativa de desmoralização era executada em Brasília. Um ex-funcionário da Fundação Monteiro divulgou trechos editados de vídeos internos, onde Nádia aparecia desacordada após um desmaio causado por exaustão. As imagens foram usadas fora de contexto e viralizaram com legendas como "Ela não está mentalmente estável" ou "Bebê está em risco com cuidadora colapsada". Marina respondeu com um vídeo direto: "Ninguém protege mais esse bebê do que ela. Se isso é colapso, o que vocês chamam de abandono emocional?" No mesmo dia, uma psicóloga referência em desenvolvimento infantil gravou um parecer espontâneo dizendo que o vínculo entre Caio e Nádia era exemplar, estável e protetor. A fraternidade tentava, mas o país agora assistia. Às 21 horas, Augusto convocou uma coletiva. Disse: "O sistema que a gente aceitou por tanto tempo não nos protegeu, só nos domesticou. Hoje, meu filho dorme tranquilo porque alguém escutou. Escutou o que eu fui incapaz. Por isso, a partir de agora, cada novo contrato da Monteiro vai exigir protocolo de escuta afetiva no vínculo familiar. E quem não aceitar, não trabalha conosco." Nos bastidores, Nádia recebia um e-mail estranho. Nenhum remetente, apenas um texto. "Você acha que isso é vitória? É só o começo. O próximo choro não será de bebê." Ela levantou da cadeira, foi até a janela e viu, do outro lado da rua, um homem de terno parado ao lado de um carro escuro, sem celular, sem relógio, apenas olhando para cima. Pegou Caio no colo e disse em voz baixa: "Eu não tenho medo de ser perseguida. Eu tenho medo de que ninguém mais ouça." Às 7h22 da manhã seguinte, Nádia acordou com a respiração de Caio tranquila, o som da chuva fina batendo contra o vidro do quarto e o aviso no celular de que 3 ações judiciais diferentes haviam sido abertas contra ela durante a madrugada. A primeira exigia a suspensão do vínculo afetivo sob a justificativa de conflito de interesse entre funcionária e herdeiro. A segunda acusava Nádia de uso indevido de imagem pública para ganho de notoriedade. A terceira, a mais grave, questionava a validade do reconhecimento judicial de vínculo com Caio e pedia sua imediata retirada do convívio da criança. Augusto, ao saber disso, ligou imediatamente para o novo procurador da República designado para o caso. "Eles estão tentando fazer por papel o que não conseguiram por chantagem. Vão desmontar tudo no jurídico." O procurador confirmou que os advogados da Fraternidade Azul, agora operando sob novas fachadas, estavam buscando brechas técnicas para descredibilizar todo o processo. Se conseguirem anular a decisão da tutela por vício de origem, ela perde tudo, e vocês ficam vulneráveis. Marina reagiu mais rápido. Redigiu uma carta aberta à opinião pública, assinada pelos dois como pais de Caio, e corresponsáveis legais pela segurança emocional da criança, afirmando que a tentativa de apagar Nádia do registro afetivo do bebê era uma forma moderna de apagamento de vínculo que ecoa o mesmo silêncio imposto a gerações de mulheres que cuidaram sem nunca serem reconhecidas. A carta viralizou, mas o impacto maior veio horas depois, quando Nádia foi chamada para depor de forma presencial no Fórum da Capital, às 14h30, sob pena de condução coercitiva. Augusto ofereceu levá-la com escolta. Marina sugeriu que não fosse. "Você sabe o que querem. Vão te filmar entrando, tentar te quebrar ao vivo." Nádia olhou para Caio, que mamava em silêncio, e respondeu: "Se eu não for, eles vão dizer que eu me escondi. Se eu for, pelo menos eu mesma conto o que vivi." Vestiu uma calça escura, camisa branca simples, prendeu o cabelo com uma fita e pegou um envelope com os documentos da infância, cartas da mãe, fotos do abrigo, laudos psicológicos do bebê e o parecer técnico que atestava o vínculo afetivo. Entrou no fórum com Augusto e Marina ao lado. A imprensa cercava o local. Uma mulher gritou: "É você que acha que mãe se compra com carinho?" Nádia não respondeu. Entrou. Na sala de audiência, o juiz, outro substituto da vara de família, olhou os papéis por 10 minutos em silêncio.
A senhora não tem parentesco com a criança. O que lhe dá o direito de manter convivência? Nádia respondeu sem hesitar. Porque ele me escolheu. Isso não tem validade legal. Então vamos mudar a lei. Porque tem milhares de crianças nesse país que seriam outras se tivessem sido escutadas por alguém. O juiz esfregou os olhos. A senhora se coloca como mãe? Não me coloco. Ele me colocou. E isso ninguém tem como mudar. Marina pediu para falar. Foi autorizada. Sou mãe biológica do Caio. E afirmo aqui, perante esta corte, que ele encontrou em Nádia o equilíbrio que eu mesma não consegui oferecer em momentos de crise. Se isso não vale, então a gente precisa rever o que chamam de maternidade neste país. Augusto completou. Eu cresci sendo cuidado por 5 mulheres que nunca foram chamadas de mãe. Agora que uma é, vocês querem tirar isso porque não veio por sangue? O juiz não respondeu. Pediu prazo para análise, mas o silêncio era a resposta. Do lado de fora, a multidão se acumulava. Às 17h36, enquanto ainda estavam no fórum, uma notícia estourou. O ex-presidente de uma das fundações envolvidas na Fraternidade Azul havia sido encontrado morto em um hotel de Brasília. O bilhete ao lado do corpo dizia: eles vão apagar todos nós e vão fingir que foi culpa de quem falou demais. O caso foi tratado como suicídio, mas os investigadores já sabiam. Era queima de arquivo. Nádia foi levada de volta ao apartamento sob escolta. Caio dormia. Ela pegou o bebê nos braços e olhou para Augusto. Agora acabou. Eles vão parar de brincar. Augusto respondeu: agora começa, porque agora tá claro que a gente mexeu onde ninguém teve coragem. Marina abriu o computador. Tem uma reunião do Conselho Nacional da Infância daqui a 2 dias. Vão debater vínculos afetivos não biológicos. Quero você falando lá. Nádia hesitou. Você sabe que se eu falar lá, vão tentar me derrubar ao vivo. Por isso mesmo. Porque é ao vivo que o país vai entender quem são os monstros. Às 21h05, enquanto Caio dormia, Augusto recebeu uma ligação. Era do segurança do prédio. Tem um homem no estacionamento subterrâneo. Diz que conhece a senhora Nádia. Se recusa a sair. Desceu. Encontrou o homem parado ao lado de uma moto antiga, olhos fundos, barba por fazer. Quem é você? O homem respondeu. Sou irmão da Nádia. Fui tirado do abrigo aos 13 anos e sumiram comigo. Agora querem calar ela. E eu sei de tudo. Augusto olhava fixamente para o homem à sua frente, parado ao lado da moto velha, vestindo uma jaqueta puída e com os olhos de quem carregava anos de peso que ninguém nunca viu. Como assim, irmão da Nádia? Ela nunca mencionou ninguém. O homem assentiu com a cabeça. Porque acharam que eu tinha morrido. Aos 13 anos fui transferido do abrigo Irmã Lúcia para uma tal de Unidade 49. Um centro que não constava em registro público nenhum. Na verdade, era um galpão. Sem nome, sem janela, sem família. A gente era treinado, obedecer, observar, memorizar, usar uniforme. Eles diziam que iam fazer da gente funcionários exemplares, mas era muito mais. Era um centro de formação da Fraternidade Azul. Augusto deu um passo para trás. Você está dizendo que preparavam crianças para se infiltrarem nas casas de famílias ricas? Não só. Eles ensinavam a não sentir, a obedecer sem reagir, a falar só quando mandado. E quando você crescia, te davam uma nova identidade e te mandavam para alguma mansão, empresa ou gabinete. Como motorista, jardineiro, cuidador, eu fui enviado para a casa de um juiz federal aos 17 anos. Fiquei lá 6 anos. Anotei cada nome, cada pagamento, cada visita que ele recebia à noite com empresários que diziam proteger o país. Augusto sentiu um calafrio percorrer a espinha. Você tem provas disso? O homem tirou uma sacola plástica do baú da moto. Dentro, havia 3 cadernos de capa dura, cheios de anotações à mão. Nomes, datas, endereços, placas de carro, valores. Eu passei 17 anos anotando. Só não entreguei antes porque sabia que se eu aparecesse,
Iam usar isso contra minha irmã. Mas agora que vi ela falando, que vi que o país está ouvindo, eu não posso mais me calar. Augusto pegou os cadernos com as mãos tremendo. Você tem noção do que está aqui? Isso pode derrubar gente do alto escalão do judiciário. Isso conecta todas as pontas. O homem assentiu. E eu vim porque sei que vocês vão proteger ela. E porque ela é a única família que me resta. Nádia, que observava tudo da janela do apartamento, desceu às pressas. Quando viu o homem de pé, imóvel, não acreditou. Ricardo? Ele virou lentamente. Tava esperando você me reconhecer, mesmo depois de tanto tempo. Nádia caiu de joelhos. Disseram que você tinha fugido, que tinha sido levado para longe. Fui. Mas não por vontade. Fui arrancado do abrigo à noite. Disseram que iam me levar para um lugar melhor. Nunca mais vi ninguém. Mas lembro da sua voz, cantando aquela música. Os dois se abraçaram ali mesmo, no estacionamento escuro, sob o olhar perplexo de Augusto e do segurança. Marina desceu em seguida. Viu a cena e entendeu. Ele estava vivo esse tempo todo. Augusto conduziu os três até o apartamento. Colocou os cadernos sobre a mesa. Acionou os federais que acompanhavam o caso e pediu reunião urgente com o Ministério Público. Às 11h18, os promotores recebiam uma cópia digitalizada das anotações. O conteúdo era devastador. Mais de 300 nomes citados em relatos de encontros, acordos, transferências, reuniões secretas. Os promotores classificaram os documentos como o acervo mais detalhado de infiltração civil, já reunido fora de operações policiais. Às 13h, o nome de Ricardo Vieira foi incluído no programa de proteção de testemunhas. Mas ele recusou ir para endereço sigiloso. Eu não quero mais me esconder. Eu quero falar. Quero sentar ao lado da minha irmã e contar o que fizeram com a gente, com dezenas de outros. E eu sei onde tem mais. Eles ainda usam menores em casas de luxo. Ainda treinam gente. Ainda acham que ninguém vai olhar. Nádia segurava Caio no colo e sentia o coração disparado. Eu cantei para você quando a gente era pequeno. E agora você voltou para proteger quem eu protejo. Ricardo beijou a testa do bebê. Esse menino não tem ideia da guerra que vocês compraram. Mas ele também não faz ideia do quanto ele está protegido agora. Às 15h35, o Procurador-Geral solicitou ao STF a reabertura de investigações sobre fundações, associações e centros de acolhimento ligados à Rede Fraternidade Azul. A solicitação citava diretamente os documentos entregues por Ricardo e os vídeos públicos de Nádia. A decisão gerou revolta em setores empresariais que alegavam perseguição política disfarçada de proteção familiar. Mas a sociedade civil respondeu com cartas abertas, protestos em praças, vídeos gravados por mães de todas as regiões do país, dizendo: se cuidar virou crime, todas somos culpadas. Na noite do mesmo dia, Ricardo gravou seu primeiro depoimento oficial. Falou durante 2h40, sem pausa. Nenhuma vírgula soava falsa. Os investigadores se entreolhavam sem conseguir acreditar que aquele homem havia sobrevivido a tudo que descrevia. Ao sair da sala, Ricardo disse: não quero perdão. Quero que parem de fingir que isso nunca aconteceu. Nádia o esperava do lado de fora. Juntos voltaram para o apartamento onde Caio dormia tranquilo. Marina preparava o jantar. Augusto respondia a jornalistas, e o mundo lá fora começava a enxergar que por trás de uma mulher que acalmava um bebê, havia uma verdade que ninguém mais conseguiria calar. Enquanto o depoimento de Ricardo ganhava notoriedade e os arquivos de Nádia eram replicados por organizações internacionais, a cúpula da Fraternidade Azul agia com pressa. Um grupo de advogados ligados a ex-diretores de fundações beneficentes entrou com ações simultâneas para tentar bloquear não apenas o documentário e os vídeos de Nádia, mas também a circulação dos diários entregues por Ricardo. A alegação era uma só. Os documentos foram obtidos de forma não protocolar, e as memórias relatadas não poderiam ser tratadas como provas. Mas o que eles não esperavam era a reação. 32 novas testemunhas, de estados diferentes,
Enviaram relatos às procuradorias federais confirmando as mesmas práticas descritas por Ricardo: afastamento familiar em idade infantil, manipulação emocional, doutrinação silenciosa, identidade controlada e posterior infiltração em domicílios de alto padrão. A maioria dos nomes citados pertencia a famílias conhecidas da imprensa: empresários, ex-deputados, banqueiros, juízes aposentados. A rede que antes era negada passou a ser rastreável. Em paralelo, Augusto recebeu uma ligação anônima de um ex-membro da diretoria da Fundação Monteiro, que afirmava ter cópias de registros contábeis mantidos fora dos sistemas oficiais. Eu não quero dinheiro. Só não quero morrer como cúmplice. 3 horas depois, o homem entregou em mãos um pendrive criptografado, contendo mais de 500 notas de repasse a empresas que sequer existiam nos cadastros nacionais, ligadas a nomes da fraternidade. Marina organizou os arquivos com a mesma paciência de quem já havia mapeado o impossível. Nádia, por sua vez, começou a treinar outras cuidadoras que haviam entrado em contato desde que a história veio à tona. Não quero virar símbolo. Quero que todas saibam que têm direito a nome, a vínculo e a respeito. Às 17h42, a ministra dos Direitos Humanos emitiu nota pública recomendando ao Congresso a criação de um projeto de lei que reconhecesse juridicamente vínculos afetivos formados dentro da estrutura familiar estendida, especialmente em casos como o de Nádia e Caio. A proposta ganhou o nome de Lei do Ouvir e previa a validação legal de vínculos formados por laços de cuidado contínuo e comprovado. A reação foi imediata. Enquanto milhares apoiavam a medida, grupos conservadores alegavam relativização da família. O deputado que liderava a oposição afirmou publicamente que, em breve, qualquer funcionário que trocar fralda vai pedir guarda de criança rica. Marina respondeu com um vídeo direto. A mesma elite que contrata babás 24 horas por dia quer negar que essas mulheres criam nossos filhos. Se isso é relativizar a família, então talvez a gente precise repensar o que tem chamado de família até hoje. O vídeo teve mais de 28 milhões de visualizações em 2 dias. Nas redes sociais surgiram milhares de relatos de ex-cuidadoras, ex-babás, ex-funcionárias que criaram filhos de famílias ricas sem nunca terem sido citadas em uma única foto de álbum. E entre elas, muitas disseram: eu também fui Nádia, só que nunca tive quem me ouvisse. Augusto recebeu convites de 4 universidades para relatar o caso. Recusou todos. Disse apenas: quem tem que falar é quem cuidou, não quem herdou. Às 20 horas, enquanto organizava os dados recebidos no novo pendrive, Ricardo encontrou uma pasta escondida dentro de outra. Ao abri-la, descobriu vídeos de treinamentos internos da Fraternidade Azul, gravados entre 1999 e 2002. As imagens mostravam crianças de 8 a 12 anos sendo instruídas a repetir frases como nunca chorar, nunca apegar, obedecer em silêncio, reconhecer rosto de poder. Era desumano. A promotoria autorizou a veiculação restrita de parte dos vídeos para jornalistas especializados. Um deles, em matéria exclusiva, escreveu: o que vimos não é formação. É apagamento. É a tentativa deliberada de criar gente sem passado, para servir um futuro controlado. Na manhã seguinte, Caio acordou com febre. Nádia o levou ao hospital acompanhada por Marina. Na recepção, 2 mulheres esperavam com um buquê simples e um bilhete. Eram mãe solo de uma comunidade vizinha. O bilhete dizia: você deu nome ao que a gente só sabia sentir. Nádia não conteve as lágrimas. Caio foi atendido e liberado, com diagnóstico leve. Augusto, do lado de fora, organizava a próxima entrega à promotoria. Marina separava os arquivos mais sensíveis, e Ricardo, ao lado deles, concluiu: não é mais sobre provar, agora é sobre impedir que isso continue. E quando todos achavam que o ciclo estava perto do fim, o telefone fixo da casa tocou. Augusto atendeu. A voz era metálica, filtrada. Vocês abriram uma porta, mas ainda não entenderam o tamanho do que está atrás dela. A criança é só a ponta. O alvo real é quem ousa escutar.
Augusto segurava o telefone com força, tentando decifrar a voz artificial que saía do outro lado da linha. O alvo real é quem ousa escutar. Repetiu mentalmente, com a respiração travada. Nádia, Marina e Ricardo estavam na sala, em silêncio, apenas aguardando sua reação. Quem tá falando? Perguntou. A ligação foi encerrada sem resposta. Marina se aproximou. O que era? Ameaça, e bem clara. Eles estão dizendo que o alvo agora é você, Nádia. Não o bebê, não os documentos, mas quem ousou escutar o choro. Nádia fechou os olhos por alguns segundos, depois respondeu. Então, finalmente, eles entenderam que escutar é o que mais assusta. Urs. No mesmo dia, às 10h34, a Promotoria Federal protocolou o primeiro pedido de prisão preventiva contra 3 diretores da antiga Fundação Mão Aberta, apontada como um dos núcleos principais de recrutamento da Fraternidade Azul. Os nomes vinham sendo citados nos diários de Ricardo, nas cartas encontradas por Marina e nos e-mails criptografados liberados por Augusto. O país assistia a um processo judicial sem precedentes. Famílias tradicionais envolvidas em crimes silenciosos, executados com aparência de filantropia e amor ao próximo. Às 11h, um portal de extrema-direita publicou uma matéria dizendo que Nádia era financiada por um grupo internacional para desestabilizar famílias conservadoras. A matéria usava trechos editados de vídeos, frases fora de contexto, fotos antigas dela ainda no abrigo. A resposta veio em menos de 2 horas, com mais de 200 mil comentários em apoio e dezenas de vídeos de mães e pais dizendo: "Eu sou Nádia também, e não precisam me pagar para isso." Às 14h, Ricardo foi chamado a uma nova rodada de depoimentos. Levou consigo uma cópia dos vídeos dos treinamentos infantis da fraternidade e um pendrive adicional com as fichas de admissão da unidade 49. Ao cruzar os nomes com dados públicos, os procuradores encontraram ao menos 57 desses nomes ligados atualmente a serviços de confiança em mansões, condomínios de luxo e até mesmo escritórios jurídicos de grandes grupos. Era a confirmação de que o esquema nunca havia cessado, apenas evoluído. Às 17h, Marina recebeu uma visita inesperada. Uma mulher, cerca de 50 anos, magra, óculos escuros, dizendo-se ex-funcionária da avó de Augusto. "Eu vim porque sei o que vocês estão enfrentando. E porque eu também guardei coisa que ninguém quis ver. Tenho diários da época em que a fraternidade ainda usava outro nome. Chamava-se Fundação Voz Silenciada. Operava desde 1969. Eles só mudaram a fachada, mas nunca mudaram o plano." A mulher entregou uma caixa com 7 cadernos manuscritos e desapareceu sem deixar contato. Marina trancou os arquivos no cofre e iniciou a digitalização com a ajuda de Ricardo. Enquanto isso, Nádia escrevia à mão um relato pessoal destinado ao Conselho Nacional da Infância. Escrevia com calma, letra firme, como quem sabia que cada palavra pesaria no futuro. "Eu não sou mãe biológica, não sou empresária, não sou ativista. Sou alguém que ouviu um choro e decidiu não ignorar. Se isso é ameaça, então estamos ouvindo errado." Às 20h, Augusto entrou em contato com uma organização de direitos humanos internacional e enviou cópias de todo o material, junto com a carta da mãe, os vídeos do bebê e os registros de manipulação judicial. Recebeu resposta poucas horas depois. O caso seria apresentado no Comitê de Urgência da Comissão de Proteção à Infância da ONU. Nádia não comemorou, apenas respondeu: "Se eles ouvirem, que escutem com o coração. Porque se escutarem só com os olhos, vai ser só mais um espetáculo." Na madrugada, alguém invadiu o sistema de câmeras do prédio. As gravações do hall de entrada foram corrompidas. Um bilhete apareceu sob a porta do apartamento: "Vocês foram longe demais, saibam parar." Marina queria chamar a polícia, mas Nádia recusou. "Não. Eles querem que a gente tema, que a gente pare. Se tiver que parar, vai ser por justiça, nunca por medo." Ricardo vigiava da janela. Augusto reforçava a segurança. E Caio dormia, ao lado do berço sobre a cômoda,
Nádia deixou a carta pronta que entregaria no Congresso no dia seguinte. Ao terminar a última linha, ergueu o olhar e sussurrou: "Você escutou quando ninguém escutou. Agora o país inteiro vai ter que ouvir." No fundo do apartamento, o notebook de Marina emitia o alerta de que a digitalização dos últimos arquivos havia terminado. O conteúdo do caderno 7 revelava algo ainda mais profundo. Uma planilha com os primeiros nomes de empresários que, ainda nos anos 70, haviam assinado compromisso por escrito com a Fundação Voz Silenciada para manter controle sobre crianças de famílias que consideravam instáveis socialmente. Um dos nomes era o do bisavô de Augusto. Era a confirmação. A história inteira da família Monteiro havia sido costurada com base no controle emocional e na supressão de vínculos reais. Augusto sentou-se na mesa e encarou a página aberta. Não é só que a Nádia não é estranha, é que ela é o que sobrou de verdade no meio disso tudo. E ao dizer isso, sem saber, ele abria as primeiras linhas do discurso que seria lido em rede nacional 3 dias depois, quando o país não teria mais como fingir que não sabia o que era a Fraternidade Azul. Na manhã do 3º dia após o bilhete de ameaça deixado na porta, Nádia acordou antes do sol. Pegou Caio nos braços, abriu a janela do quarto e ficou olhando o céu escuro com tons de azul profundo, enquanto respirava em silêncio. Ela sabia que aquele seria o dia mais importante de sua vida. E talvez o mais perigoso. Às 8h20 ela entrou no carro ao lado de Augusto e Marina, com destino ao Congresso Nacional, onde aconteceria a primeira audiência pública sobre vínculos afetivos não biológicos no Brasil. Uma fila de mais de 300 pessoas já se formava em frente ao anexo 2, a maioria com faixas e cartazes escritos à mão. Quem escuta, cuida. Ela cuidou, o país viu. Choro não é ruído, é aviso. Dentro da sala, deputados, juristas, psicólogos, mães solo, cuidadores, pesquisadores e repórteres aguardavam. Nádia foi a terceira a falar. O primeiro foi um deputado conservador que abriu sua fala dizendo que a família precisa ser defendida do sentimentalismo desordenado. O segundo, um psicólogo indicado pela Fraternidade, alegou que a emoção não pode substituir os critérios legais. Quando Nádia foi chamada, o silêncio tomou a sala. Ela andou lentamente até o púlpito, segurando uma cópia dobrada da carta escrita à mão que havia deixado ao lado do berço de Caio. Respirou fundo. Meu nome é Nádia Amélia Vieira. Fui criada num abrigo, onde aprendi a falar só quando mandavam. Passei por casas que me usaram como objeto de limpeza, gente que me chamava de invisível, e por um sistema que nunca me reconheceu como cidadã. Mas foi num quarto silencioso, com uma criança chorando no berço, que eu finalmente encontrei um lugar. Porque aquele bebê não me pediu diploma, nem documento. Ele me pediu escuta, me pediu colo, e eu dei. Agora querem me dizer que isso não vale? Que um vínculo construído todo dia em silêncio, entre cólica e medo, entre febre e sorriso, não tem valor? Algumas pessoas na plateia já choravam. Nádia continuou. Eu não vim aqui pedir nada. Eu vim lembrar vocês do que esqueceram, que cuidar é política, que afeto também é estrutura, e que se o sistema não entende isso, então o sistema precisa mudar. Porque quem escuta salva. Quem cala repete o ciclo. Um deputado tentou interrompê-la, mas o presidente da mesa autorizou que ela continuasse sem cortes. Hoje, eu cuido de um bebê que nasceu numa família rica, mas que teria crescido em silêncio, se não fosse por uma mulher como eu. Sem sobrenome, sem herança, sem poder. E ele me escutou. Porque criança não aprende pelo nome. Aprende pela presença. E se vocês tiverem um pingo de coragem, vão reconhecer isso em lei. Vão garantir que outras mulheres como eu não tenham que lutar tanto para provar que ouvir também é maternar. Ela deixou o púlpito sob aplausos em pé. Marina foi ao encontro dela, segurando firme a mão de Caio. Você falou por todas nós. O vídeo do discurso foi publicado oficialmente pela TV Câmara e atingiu mais de 20 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Nos dias seguintes, mais de 50 projetos de lei estaduais e municipais
começaram a ser rediscutidos com base no conteúdo da fala de Nádia. Mas nos bastidores, o núcleo que ainda restava da Fraternidade Azul se mobilizava. Um dos advogados do grupo foi flagrado tentando comprar o silêncio de duas testemunhas que haviam prestado depoimento sobre o desaparecimento de crianças nos anos 90. Ao mesmo tempo, um dossiê falso foi divulgado tentando ligar Nádia a uma rede internacional de tráfico de bebês com documentos forjados e fotos adulteradas. Marina entrou em contato direto com o delegado responsável. Se vocês não derrubarem essa mentira logo, ela vai ser assassinada pela opinião pública. O delegado confirmou que os documentos vinham de uma impressora localizada no mesmo endereço de uma empresa de fachada ligada ao ex-ministro, que fora encontrado morto semanas antes. Augusto publicou nota dizendo: "Tentaram calar a verdade com medo. Agora tentam matar a verdade com mentira. Mas a verdade é quem segura meu filho quando ele chora. E isso ninguém falsifica." Às 19 horas, Ricardo recebeu uma ligação do abrigo onde viveu parte da infância. Uma ex-cuidadora dele, Dona Helenita, de 74 anos, pediu para vê-lo. Quando ele chegou, ela entregou uma fita cassete. "Guardei isso por décadas. Sabia que um dia alguém ia ter coragem." Era uma gravação de uma reunião da antiga Fundação Voz Silenciada, onde nomes conhecidos da elite conversavam sobre preparar emocionalmente as futuras gerações da elite através do controle de vínculos externos. A voz de um deles dizia: "Amor é instável, serviço é previsível. Treinem as cuidadoras, mas não deixem que elas se apeguem." A gravação foi autenticada por peritos e anexada ao processo. O país parou. Em meio a tudo isso, Caio completava seu primeiro ano de vida, sem festa, sem convidados. Só os quatro: Nádia, Marina, Augusto e Ricardo. E naquele silêncio, entre um sorriso tímido e um pedaço de bolo simples, Nádia cantou a música de sempre. Mas agora com outra força. Porque aquela criança não era mais um alvo, era símbolo. E o país não tinha mais como fingir que não sabia. 2 dias após o discurso de Nádia no Congresso, o Conselho Nacional da Infância aprovou por unanimidade a instauração de um grupo de trabalho para a criação de uma nova legislação voltada ao reconhecimento formal de vínculos afetivos não biológicos. Era a primeira vez que o Estado reconhecia publicamente que o cuidado exercido fora dos laços de sangue precisava de proteção e estrutura. O impacto foi imediato. Hospitais começaram a revisar seus protocolos de entrada e autorização de cuidadores. Escolas passaram a incluir referência afetiva nos cadastros de alunos. Mas enquanto o país respirava a ideia de uma mudança real, a Fraternidade Azul articulava sua última tentativa. Às 7 horas da manhã de uma terça-feira, agentes da Polícia Federal encontraram num prédio abandonado no interior de Goiás documentos que indicavam que ao menos 29 crianças desaparecidas entre os anos de 1991 e 2007 haviam passado por um sistema de adoção clandestina coordenado por membros do grupo. A descoberta levou ao maior escândalo da história da assistência social do país. Nomes de desembargadores, médicos, assistentes sociais e até artistas foram mencionados em documentos internos, planilhas e memorandos. Entre os arquivos, uma carta escrita por uma das crianças que haviam sido separadas da família e enviada a um diretor da Fundação Voz Silenciada dizia: "Eu só queria alguém que me escutasse." A frase foi estampada na capa de todos os jornais no dia seguinte. Nádia, Marina e Augusto foram convidados a participar de um evento emergencial da ONU, com foco em infância e reparação institucional. O convite não era apenas simbólico, era um reconhecimento. No evento, Nádia falou em nome de milhares. "O que aconteceu comigo não foi erro, foi política. Decidir quem escuta e quem cala sempre foi ferramenta de poder. E por décadas, mulheres como eu fomos tratadas como extensões da mobília. Mas nós éramos o centro, porque quem cuida, sustenta. E quem sustenta tem direito de ser reconhecido." Após a fala, uma moção foi assinada por 27 países exigindo investigação sobre redes privadas de controle infantil disfarçadas de assistência. O Brasil se tornava, sem querer,
referência em como desmontar o silêncio. Enquanto isso, no país, a Promotoria Geral requereu a federalização de todos os processos ligados à Fraternidade Azul, garantindo que nenhum deles fosse julgado nas comarcas onde atuavam os réus. A estrutura começava a desmoronar. Às 16 horas, Marina publicou um vídeo com Augusto e Nádia em casa, sentados à mesa, com Caio no colo. Marina falava olhando direto para a câmera. Não somos exceção, somos só os primeiros a falar em voz alta. O vídeo foi compartilhado por celebridades, educadores, médicos, mães e cuidadores. A frase virou lema. E a verdade é que o Brasil não queria mais voltar a fingir. Enquanto isso, Ricardo, agora oficialmente protegido e com identidade pública, liderava um projeto nacional de mapeamento de sobreviventes de instituições clandestinas. Já haviam identificado mais de 140 pessoas, todas com relatos semelhantes de controle emocional, doutrinação afetiva e treinamento silencioso para serviços de confiança. Uma das histórias mais chocantes era de uma mulher chamada Cláudia, hoje com 47 anos, que trabalhou como babá em 13 casas diferentes e só percebeu que fazia parte de algo maior quando viu o vídeo de Nádia. Aquilo me acordou. Eu também fui treinada para calar. O Congresso aprovou em regime de urgência a primeira versão da Lei do Ouvir. O artigo 1º dizia: toda relação baseada em cuidado contínuo, responsabilidade afetiva e presença emocional merece reconhecimento jurídico. A votação foi aplaudida em plenário, mas nem tudo estava resolvido. Às 20h20, Augusto recebeu uma nova ligação anônima. A voz dizia: vocês destruíram nosso nome. Agora vamos destruir o de vocês, começando pelo passado que vocês acham que enterraram. Augusto não contou a Nádia, mas Marina percebeu que havia algo errado. Você precisa me dizer o que foi. Ameaçaram cavar nosso passado. Vão tentar virar tudo de ponta cabeça. Marina respirou fundo. Então a gente vai contar primeiro, antes deles. Na manhã seguinte, ela publicou um texto assinado por ela, por Nádia e por Augusto, explicando a história desde o início. As omissões, os erros, o medo, a tentativa de fingir normalidade. Fomos criados por um sistema que escolhia quem tinha direito de ser ouvido. E agora, a gente está escolhendo escutar de volta, mesmo que doa. As palavras emocionaram o país. Mas o que viria nas próximas horas não estava nos planos de ninguém. Um jornalista investigativo revelou que um dos maiores financiadores da Fraternidade Azul ainda estava ativo, e seu nome jamais havia aparecido. Era o maior acionista oculto de uma empresa de tecnologia de segurança que atendia mais de 40 prefeituras. Um homem com conexões em 3 países, dono de mais de 50 empresas laranjas, e, como descobriu-se nas últimas páginas dos diários de Ricardo, era o responsável pela criação da Unidade 49. O nome dele? Osvaldo Monteiro, bisavô de Augusto. Ao saber, Augusto deixou o jornal cair no chão. Sentou-se, sem dizer nada. Marina caminhou até ele. A gente não escolheu isso, mas a gente pode ser o fim disso. Nádia pegou Caio no colo, olhou nos olhos dele e disse: você vai crescer ouvindo verdades, mesmo quando elas forem duras. E sem que ninguém percebesse naquela tarde, o bebê disse pela primeira vez uma palavra clara. Apontou o dedo e disse: mãe. Nádia não conteve o choro. Augusto se levantou. Marina o abraçou. Ricardo sorriu. E o país inteiro, por um instante, escutou algo que não podia ser apagado. O nome de Osvaldo Monteiro estampado nas páginas finais dos diários de Ricardo foi como uma explosão silenciosa dentro da casa. Augusto não quis falar por horas. Sentou-se à beira da cama e segurou uma das cartas deixadas por sua mãe, tentando encontrar algum traço, alguma pista de que ela soubesse. Marina ficou ao lado em silêncio, respeitando o tempo dele. Nádia cuidava de Caio, mas sabia que algo mais profundo havia mudado. Quando Augusto finalmente falou, a voz estava firme. Não é o sobrenome que vai dizer quem eu sou.
Se meu bisavô construiu um sistema de controle, eu vou dedicar minha vida a desmontar cada pedra disso, começando pelo próprio nome. No dia seguinte, Augusto Monteiro convocou uma coletiva de imprensa. Entrou sozinho, vestindo uma camisa simples e com um envelope na mão. Meu nome é Augusto, filho de Amélia, neto de Lídia, bisneto de Osvaldo. Hoje eu assino a renúncia de todo o patrimônio herdado diretamente da linha Monteiro e transfiro para a recém-criada Fundação Escuta o total de 68% das ações da holding principal, com a única exigência de que sejam geridas por um conselho de mulheres cuidadoras com histórico de atuação afetiva e comunitária. Meu nome continua o mesmo, mas a função dele, a partir de agora, é outra: servir como exemplo do que acontece quando alguém escuta, em vez de mandar calar. O país assistiu em choque. Nenhum herdeiro havia feito algo semelhante. Nádia, em casa, assistia ao vivo com Caio no colo. Marina chorava. Ricardo assistia da varanda. E as ruas começaram a se encher, espontaneamente, de pessoas com cartazes, vozes e cantos. Se ele ouviu, a gente também pode. A Fundação Escuta foi formalmente registrada 5 dias depois, com sede em São Paulo, e filiais sendo organizadas em outros 10 estados. Os primeiros projetos aprovados incluíam formação de cuidadoras, acolhimento à mãe solo, investigação de vínculos rompidos por negligência institucional e, principalmente, escuta ativa como política pública. Nádia foi nomeada coordenadora nacional de formação. Ricardo assumiu a área de rastreamento de sobreviventes. Marina ficou responsável pela articulação jurídica. Augusto se retirou da gestão, mas seguiu como conselheiro técnico. E Caio, agora com 1 ano e 2 meses, era a imagem mais replicada em toda a imprensa. Um bebê no colo de uma mulher que antes ninguém via, agora símbolo de um país que enfim começava a escutar. A Fraternidade Azul teve os últimos membros identificados e presos. Mais de 209 ações corriam na justiça, com chances reais de condenação. E nos registros oficiais, pela primeira vez na história do país, um bebê constava como vinculado afetivamente a uma mulher fora do núcleo familiar biológico, com direitos integrais reconhecidos. Nádia recebeu a certidão do vínculo numa sala simples, ao lado de Marina e Augusto. Quando pegou o papel, leu em voz alta. Referente à criança Caio Monteiro, registra-se como vínculo materno afetivo primário, Nádia Amélia Vieira. Ela sorriu com os olhos marejados e sussurrou. Agora tá escrito. Augusto respondeu. Sempre esteve. Marina abraçou os dois. Ricardo entrou na sala com uma notícia. Recebemos confirmação de mais 40 sobreviventes da unidade 49. Estão vivos e querem falar. Nádia se levantou, segurando o documento nas mãos. Então agora é nossa vez de escutar. O Brasil mudava. Não por decreto, mas por escuta. Por coragem. Por vínculo. E por uma mulher que ouviu um choro numa madrugada qualquer e decidiu, com o peito aberto, que aquilo não era ruído, era chamado. E ela atendeu. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.